bem, alunos do primeiro ano B? Então, essa semana, vocês tiveram aí nas aulas aí, né, das teleaulas que vocês estão assistindo, a função do primeiro grau. Eu vou dar uma esclarecida aqui para vocês, alguns exemplos, para ficar mais fácil, mais claro o conteúdo para vocês, tá? Eu vou falar tudo o que é necessário falar sobre a função do primeiro grau aqui e depois vou fazer alguns exemplos para que vocês possam ter um suporte para estar resolvendo os exercícios, ok? Vão levar a sério, vão acompanhar a matéria, vão fazer direitinho, para não prejudicar para vocês aí no futuro. Aqui, foi explicado na quarta-feira para vocês a função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, inclusive a gente tinha iniciado essa matéria já, né? Antes aí dessa pandemia. A função do primeiro grau é uma função do tipo f de x é igual a x mais b. O termo que acompanha o x é o coeficiente a, e esse termo b aqui, ó, é um termo que a gente chama de termo independente. Ele não tem variável, tá? Ele não tem a letra x. Só que tanto esse a quanto esse b, eles são números. Pode ser um número positivo, um número negativo, pode ser uma fração. Esse f de x, ele é sinônimo de y. Eu posso escrever uma função do primeiro grau assim também, ó. Y é igual a x mais b. Por que que é chamada função do primeiro grau? Por causa disso aqui, ó. O x é como se ele tivesse elevado a 1. Esse x é chamado variável, tá? A variável é uma letra desconhecida que a gente usa para representar as coisas na matemática. Como ele está elevado a 1, aí ela chama função do primeiro grau. Vai ter momentos que ela vai estar elevada a 2, que vai ser ao quadrado. Aí vai ser a função do segundo grau, que a gente vai estudar mais pra frente, tá? Então, só dando alguns exemplos para vocês. Vou colocar aqui letra A, B, C e D. Umas eu vou chamar de f de x e outras eu vou chamar de y. Só para vocês entenderem que é a mesma coisa, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, f de x é igual a 2x menos 3. Aqui eu vou colocar y é igual a menos x mais 5. Aqui eu vou colocar f de x é igual a 2/3 de x, só isso. E na letra D, eu vou colocar y é igual a 4x menos 19. Eu coloquei 4 funções aqui, que são funções do primeiro grau. Todas têm o x elevado a 1, ó. 1 e 1. Por isso que ela é chamada, essa aqui eu vou pôr negativa, tá? Menos 4x menos 19. Por isso que ela é chamada do primeiro grau, porque tem um x elevado a 1. Para treinar, para verificar se vocês entenderam direitinho, vão fazer comigo aqui o seguinte. Vão retirar de cada função aqui do primeiro grau quem é o coeficiente A e quem é o coeficiente B. É só observar. O A é quem está junto com o X, quem está agarradinho no X. E o B é o número que vem sozinho, que não tem letra. Ele é chamado termo independente. Então, olha aqui comigo aqui, ó. Quem que está acompanhando o X aqui é o 2. Então, quem acompanha o X é o A. Então, A é igual a 2. E B, quem que é o termo independente que vem sozinho? O sinal acompanha, tá? Então, B é igual a menos 3. B é igual a menos 3. Quando chega aqui nessa letra B, olha só. Quem é que está acompanhando o X? Uai, não tem ninguém acompanhando o X, não. Mas toda vez que a letra for sozinha, aqui está escondido o número 1. Ó. Tem um 1 oculto aqui. Então, na verdade, quem está acompanhando o X aqui é o menos 1. Então, A é igual a menos 1, tá? E B, quem que é o termo independente aqui? Quem que é o termo aqui que está sozinho? É o 5 positivo. Então, B é igual a 5. O sinal positivo não é necessário escrever mais 5 não, tá? Quando chega aqui na letra C, quem é o coeficiente A? Quem é que está acompanhando o X aqui? É o 2/3. Não tem problema ser uma fração. Então, eu vou falar que A
é igual a 2/3. E B, quando chega aqui, cadê o B? Não tem termo independente. Quando não tem, a gente fala que ele é zero. Ele é nulo, não existe. Aí você vai colocar B é igual a zero. Na letra D, quem é que está acompanhando o X? É o menos 4, né? Então eu vou falar que A é igual a menos 4 e vou falar que B, quem que é o termo que está independente aqui? É o menos 19. Então B é igual a menos 19. Então a introdução de função do primeiro grau, primeiro nós falamos sobre isso aí. Agora eu vou falar com você sobre valor numérico, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre valor numérico. Então, o valor numérico da função do primeiro grau, a gente vai calcular desse jeito aqui, ó. Eu dei um exemplo de uma função aqui, f de x é igual a 3x mais 4, e aí ele pediu para determinar. Esse determinar aqui, f de menos 2, f de 0, f de 12, aí a gente vai achar o valor numérico da função. Acompanha comigo aqui para vocês verem uma coisa, ó. Aqui está escrito f de x e aqui está escrito f de menos 2. Ou seja, olha o raciocínio aqui qual que é. No lugar de x, o que é que nós vamos colocar? Menos 2. Então, você vai vir aqui na função, ó. Quando aqui está 3x agarradinho, é a mesma coisa de 3 vezes x. Só que no lugar desse x aqui, você vai colocar menos 2. E quando o número for negativo, é bom a gente colocar dentro de parênteses, por causa do jogo de sinal na multiplicação. Então, acompanhando aqui, vai ficar 3 vezes parênteses. No lugar do x, eu vou colocar menos 2. Aí, continua, ó, mais 4. Mais 4. Aí, o que acontece? A gente tem que fazer a multiplicação primeiro. Mas não pode esquecer do joguinho de sinal. Olha aqui. Positivo vezes negativo, negativo. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar menos 6 com mais 4. Aí, é só você tirar a resposta final. Menos 6 com mais 4, a gente conserva o sinal do maior, que é o negativo, e subtrai. Então, nós vamos ter menos 2. Tá aí. Esse é o valor numérico para f de menos 2. Quando chega no f de 0, a mesma coisa. Olha aqui. Aqui era f de x. E aqui está escrito f de 0. Então, no lugar do x, nós vamos colocar 0. Então, onde está esse x aqui, nós vamos colocar 0. Então, ele vai ficar 3 vezes 0 mais 4. A multiplicação tem que ser feita primeiro. Todo número multiplicado por 0 é 0, né? Então, 3 vezes 0 é 0 mais 4. E quanto que é 0 mais 4? Resultado 4. E finalizando com o f de 12, que é a mesma coisa, né? No lugar do x, olha lá, f de x, f de 12. Então, no lugar do x, nós vamos colocar 12. Como ele é positivo, não precisa de pôr parênteses. Mas o negativo é necessário por causa do jogo de sinal. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 12 mais 4. A multiplicação tem que ser feita primeiro. 3 vezes 12, fazendo a continha aí, nós vamos encontrar 36. Então, nós vamos ter 36 mais 4. E 36 mais 4, resultado qual que é? 40. Então, olhem só, nós já falamos o que é uma função do primeiro grau, já dei os exemplos de retirar os coeficientes A e B, já falamos de valor numérico, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre gráfico, tá? Vamos ver como que são os gráficos da função do primeiro grau. Aqui, sobre os gráficos da função do primeiro grau, a função do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta. Mas essa reta, ela pode ser no sentido subindo. Quando a reta, nesse sentido aqui, ela começa de baixo para cima, ela está subindo. A gente fala que nesse caso aqui, a função, ela é crescente. Mas a reta também, ao invés de subir, ela pode descer. Aqui ela começou de cima para baixo, ela está descendo. E quando ela está descendo, a função, ela é essa aqui, ó. Ela é decrescente. Antes de eu desenhar o gráfico, tem como saber se a função é crescente ou decrescente antes de desenhar o gráfico.
Deixa eu dar dois exemplos para vocês. Eu vou colocar aqui letra A e letra B. Vou pôr aqui, ó, y é igual a 3x menos 6. E vou colocar a outra aqui, ó, f de x é igual a menos x mais 4. Olhem só, eu coloquei duas funções aqui do primeiro grau. Uma é crescente e a outra é decrescente. Quando ela for crescente, o termo que acompanha o x, ele é positivo. Então, como 3 aqui é positivo, essa letra A é um exemplo de uma função crescente. E essa letra B aqui, quem acompanha o x aqui, ó, é um número negativo. Aqui é como se fosse menos 1. Então, essa letra B, ela é uma função, isso aqui, ó, ela é uma função decrescente. Eu vou desenhar o gráfico das duas aqui e vocês vão comprovar para mim. Quando o gráfico é crescente, a reta sobe, tá? Então, nessa letra A reta vai ter de subir. E quando o gráfico é decrescente, a reta desce. Então, nessa letra B, a reta vai ter de descer. Eu vou separar aqui, ó, com uma linha, que eu vou fazer o gráfico da letra A aqui e o gráfico da letra B aqui. Primeira coisa que a gente faz na hora de desenhar um gráfico é isolar o valor de x, para achar quem que eu vou marcar no eixo x. Como que a gente isola o valor de x? Você vai pegar a sua função que foi dada, que é 3x menos 6, aqui ó, 3x menos 6, e vai igualar com zero. Sempre você vai igualar com zero, que a gente chama que é o zero ou raiz da função. Aí esse menos 6, ele passa para cá. Quando muda de lado, muda de quê? Sinal, né? Então, menos 6 passa para cá mais 6. Aí vai ficar assim, ó, 3x é igual a 6. Isolando x, x vai ser igual a 6 dividido por 3. O 3 está multiplicando e passa para cá dividindo. E quanto que é 6 dividido por 3? 2. Aí você vai encontrar x é igual a 2. Aí como que você faz para desenhar o gráfico? Vamos prestar bastante atenção aqui agora. Você vai lá no plano cartesiano. No plano cartesiano a gente tem aqui, ó, eixo x e eixo y. Como eu achei x é igual a 2, você vai marcar lá no eixo x no número 2. Só que aqui é o 0, aqui é 1, aqui é o 2. Então você vai marcar o pontinho aqui, ó, em cima do 2. E a gente precisa de marcar 2 pontos para desenhar o gráfico. A gente tem de marcar um ponto no x e um ponto no y. O x é esse valor que você encontrou. Eu já até marquei ele aqui, ó. E quem que eu olho para marcar o eixo y? O eixo y, a gente marca, é o termo independente aqui, ó. Sempre vai ser esse. O termo independente é aquele que é o B, ó, que vem sem letra. É o menos 6. Só que menos 6 aqui na reta, tá para cima ou tá para baixo? O menos 6 no eixo y, tá, pessoal? Porque o eixo x eu já marquei. Menos 6 está aqui para baixo, ó. Acompanha comigo para vocês verem. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aqui que vai ser o ponto menos 6, ó. Depois que você marcou o ponto de x e o ponto de y, é só você pegar uma régua aí agora e ligar os dois pontos. Aí se eu pegar esse ponto e ligar nesse, olha lá para vocês verem, ó. Eu peguei esse ponto e liguei nesse aqui, ó. Olha a reta vermelha aí. E ela realmente foi de baixo para cima, ela subiu. Ela ficou igualzinha essa aqui, ó. Ela foi crescente. Por que que ela foi crescente? Porque o x aqui era positivo, ela tinha de subir. Se ela descesse, eu teria feito alguma coisa errada. Então, olhem aí, ó. O gráfico da letra A. Função crescente. É muito simples. Você acha só o valor de x. E o y é só você olhar o termo independente. Marcou o ponto no x, marcou o ponto no y, é só pegar a régua e ligar os dois pontos, tá? Agora eu vou fazer o exemplo da letra B. Olha aqui, ó. A letra B é esse aqui. A letra B é decrescente, ó. O x é negativo. Então essa reta aqui ela vai ter de ser assim, ó. Vamos ver se ela vai ser assim? Qual que é a primeira coisa que a gente fez mesmo aqui? A primeira coisa é igualar com zero e achar o valor de x. Então, vão lá comigo. Nós vamos pegar essa função aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Vou acompanhando aqui, ó. Menos x mais 4 é igual a zero.
Esse mais 4 passa para cá o quê? Quando muda de lado, muda de sinal. Então ele vai passar negativo. Aí vai ficar assim, ó, menos x é igual a 0 com menos 4. Vou passar para cá. Só que 0 com menos 4 é menos 4 mesmo. Então nós vamos ter assim, ó, menos x é igual a menos 4. Quando o x vem sozinho, quem que está acompanhando ele aqui? É como se fosse o número 1, ó. Aí na hora que eu for isolar o x, olha como é que vai ficar. X é igual a menos 4 sobre, quando ele está multiplicando, ele passa para cá dividindo, menos 1. Aí você faz o joguinho de sinal. Negativo dividir negativo, positivo. E 4 dividido por 1, 4. Olha o valor que você encontrou para x. Você encontrou o valor 4. Agora nós vamos desenhar esse gráfico. Eu vou apagar essa parte aqui, ó, que eu já fiz essa parte. Qualquer coisa que precisar, vocês voltem o vídeo, né? Assistam novamente. Mas eu vou precisar de apagar esse pedacinho aqui. Então, vamos lá. Vamos terminar o exercício aqui. Eu encontrei o x valendo 4. Aí eu vou lá no plano cartesiano. Esse é o eixo x e esse é o eixo y. Isso aí nunca pode colocar trocado. Aí lá no eixo x, eu achei 4 positivo. Aonde que está o 4 positivo? Aqui é o 0. Positivo é do lado direito. Negativo é do lado esquerdo. Então aqui eu vou pôr 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. Marquei o ponto no eixo x. Quem que a gente olha para marcar o eixo y? Já falei com vocês lá quando eu fiz a letra A. O eixo y, a gente olha o termo independente. O termo independente é aquele que vem sem o x. É esse aqui, ó. É o 4 positivo. Então, lá no eixo y, eu vou marcar 4 positivo. E onde que está o 4 positivo? Para cima, né? Porque para baixo é negativo. Então, 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. Aí, depois que você marcou o ponto de x e o ponto de y, é só pegar a régua, pega a sua régua aí para ficar certinho e liga os dois pontos. Então, eu vou pegar esse ponto aqui e vou ligar com esse ponto aqui. Olha lá, ó. Olha como que a reta foi. Ela desceu. Ela foi nesse sentido aqui, ó. Ela realmente foi uma função decrescente, né? A reta desceu. Então, eu fiz um exemplo de uma crescente, fiz um exemplo de uma decrescente. Agora, eu vou fazer a letra C, um terceiro exemplo, quando ela não tem o termo independente. E aí, como é que a gente faz quando não tem um termo independente? Tem como desenhar gráfico? Tem como. Eu vou fazer aqui agora, mais um exemplo. Aqui, eu coloquei até um exemplo a mais. Letra C e letra D. Repara que tanto aqui quanto aqui, ele só tem um coeficiente A. Ele não tem o termo independente. E aí, como é que a gente vai fazer o gráfico nessa situação aqui? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é pegar a função. Quem que é minha função? Menos 2x e igualar com 0. Aí é o valor que eu vou achar para x, que eu vou marcar lá no eixo x. Aí eu vou isolar o x, ó. Esse menos 2 está multiplicando, ele passa para cá dividindo, viu? Não é passar para cá mais 2 não, porque ele não está subtraindo, ele está multiplicando. Então, x vai ser igual a 0 sobre menos 2. Só que 0 dividindo qualquer coisa é sempre 0. Aí eu encontrei que x é igual a 0. Beleza, vamos lá no gráfico. Eu vou fazer meu plano cartesiano, eixo x e eixo y. Lá no eixo x, eu vou marcar o pontinho em cima do 0. Onde que é o 0 do eixo x? É aqui, ó. Marquei o pontinho de x. E o pontinho de y? Vocês estão lembrados que eu falei com vocês que o y é o termo independente que vem aqui, que é o y? Só que aqui tem termo independente. Quando não tem, a gente fala que ele vale quanto? 0. Então, lá no eixo y, eu vou marcar o pontinho no 0 também. Aonde que é o 0 do eixo y? É aqui, ó. Vai ficar um ponto em cima do outro. Aí, na hora de você desenhar o gráfico, não tem como você pegar a régua e unir dois pontos, porque tá um em cima do outro. Aí, você vai olhar só assim, ó. Se o x aqui é negativo, a função é decrescente, não é? E quando a função é decrescente, negativo, a reta sobe
ou desce? Ela desce. Aí você vai fazer uma reta descendo, passando aqui pelo meio, ó. Aí, sua reta aí. Só que ela tem que passar no centro. A gente fala que isso aqui é a origem do plano cartesiano. É uma reta passando pela origem. Só que descendo, porque ela é decrescente. E a mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Quem que é a sua função? 5x. Aí você vai pegar a sua função e igualar com zero. Na hora de isolar o x, ó, esse 5 que está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, x vai ser igual a 0 dividido por 5. 0 dividindo qualquer coisa é sempre 0. Então, x é igual a 0. Já achei meu valor de x. Vamos marcar aqui, ó. Vamos lá no plano cartesiano. X e y. O 0 tá aqui, ó. Aí você vai marcar em cima do 0. Só que aí, o que que acontece? E o y? Quem que a gente olha para marcar o eixo y? É o termo independente, aquele termo que vem sozinho. Mas aqui não teve termo independente. Igual aconteceu aqui, ó. Quando não tem termo independente, a gente fala que ele é zero, estão lembrados? Lá no início da matéria. Então, lá no eixo y, eu vou marcar no ponto zero também. Só que onde que é o ponto zero do eixo y? Aqui, ó. Aí vai ficar o x em cima do y, igual aconteceu aqui. Aí, na hora de traçar seu gráfico, você vai só olhar para mim, ó. O x é positivo. Quando o x é positivo, crescente ou decrescente? Crescente. Então, você vai desenhar uma reta, só que ela não pode ser descendo, ela vai ter que ser subindo assim, ó, tá? Ela vai passar aqui nos dois pontos, mas ela vai ser subindo. Então, olha que aqui desceu e aqui subiu. Então, aqui é uma função decrescente e aqui é uma função o quê? Aqui é uma função crescente. Eu acho com o que eu falei nesse vídeo aí, dá para auxiliar os exercícios de vocês aí, né? Então, vão fazendo, vão procurar fazer, assista o vídeo mais de uma vez, se precisar de assistir 2, 3, até fixar a matéria. A vantagem do vídeo é essa, né? Que você pode voltar e assistir quantas vezes precisar. Se esquecer a matéria, voltem no vídeo, tá bom? Vão fazendo os exercícios, qualquer dúvida vai falando, mas só não pode deixar de fazer, tá? Um abraço para vocês, bons estudos aí!